pessoal de nossos especialistas, para tornar a nossa parceria cada vez mais sólida e criar mais oportunidades para a sua cidade. Vamos juntos desenvolver os pequenos negócios do seu município? Conte com a gente, onde você estiver. Bem-vindos à primeira webinar do PCE Digital do ano de 2025. Eu sou a Daiane, aqui do Sebrae Paraná, da equipe de Políticas Públicas, e eu estou aqui com o meu colega... Bom dia, eu sou André Viana, aqui também da Coordenação de Políticas Públicas, e eu vou acompanhar vocês agora nesse novo ciclo 2025-2026 do Cidade Empreendedora Digital. É isso aí. Agora de cedinho, gente, a gente vai fazer uma dobradinha aqui só para passar para vocês como será esse ciclo de 2025, dar uns recadinhos e daqui a pouquinho a gente já vai trazer o nosso especialista com esse super conteúdo que a gente preparou para a gente começar esse ciclo com tudo, beleza? Então, gente, quem está no chat conversando com vocês vai passar a lista de presença para vocês poderem preencher. Tem um plano de fundo também no PCE Digital que vocês vão poder usar no Zoom, no Teams ou em outras plataformas que vocês queiram. É a Leonice, tá? Vocês também vão poder mandar perguntas sobre a palestra do Adilson ali no chat. E a Léo também vai pegar as perguntas para poder mandar para o palestrante ao decorrer aqui da webinar, tá bom? Então vocês podem ficar bem à vontade, que o objetivo hoje é que vocês aprendam muito. Tenho muito conhecimento para que a gente possa trabalhar bastante aí até o final desse ciclo de 2025-26 aqui do PCE Digital, tá bom? Então vamos lá. Como que vai ser o ciclo esse ano, né? E para quem não conhece, é importante, né? Alguns municípios já participaram de algumas vezes do programa. E para quem é novo, né? O PCE Digital ele é um programa mais de sensibilização e que visa potencializar a lei em geral aí no município de vocês, né? Visa a melhoria do ambiente de negócios e contribui para a geração de emprego e renda. E de que forma que a gente faz isso com o programa, né? Através da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Então, com o programa, a gente trabalha todos os capítulos da lei por meio das nossas capacitações. Então, acesso a mercados, simplificação e desburocratização, acesso a crédito, tributação, educação empreendedora, inovação. Então, todos os capítulos, eles são trabalhados aqui pelo programa para que a gente possa sensibilizar e, como a gente fala, a gente planta a sementinha aí com vocês agentes de desenvolvimento, que são os nossos atores principais, que a gente entende assim, que vocês são os estrategistas, né? Vocês fazem parte da estratégia aí do município para que vocês possam fazer as ações de implementação aí da lei geral nos municípios de vocês. Então, vocês são fundamentais para que a gente consiga fazer essa ação de sensibilização e para que a gente consiga colocar em prática todas as ações e todo o conteúdo que a gente traz do PCE Digital aí para o município. Então, o que o programa proporciona, né? O que a nossa intenção levar com o PCE Digital aí para o município de vocês? Então, é fortalecer as micro e pequenas empresas, estimular o empreendedorismo e a geração de emprego e renda, formalizar as empresas para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre formalização, contribuir para o aumento de serviços públicos, aumentar a arrecadação municipal sem aumentar a carga tributária, formar parcerias com setores públicos e privados, então que vocês aprendam um pouquinho mais sobre a importância das parcerias, como que vocês podem utilizar essas parcerias estrategicamente que favoreçam o desenvolvimento aí do município de vocês, que vocês aprendam a dar mais visibilidade para as práticas municipais, né? Porque é muito importante para que vocês aí consigam se desenvolver melhor, que vocês mostrem tanto o trabalho legal que vocês fazem aí no município e que vocês se tornem mais vistos por isso, né? E que vocês consigam implantar aí um sistema de gestão, que vocês aprendam um pouquinho mais sobre indicadores e como trabalhar aí no município de vocês com esse tipo de sistema, tá? E tudo isso, gente, vocês vão ver em cada tipo de conteúdo que a gente vai estimular vocês ao longo desses ciclos, tá? Quem que são os atores envolvidos no programa PCE Digital? Então, aqui vocês vão ter muito contato com algumas pessoas. Quem estiver assistindo aí a gente tem alguns municípios participantes, e eu sei que tem mais de um participante por município. Então, às vezes tem agente de desenvolvimento, secretário, diretor de secretaria, por vezes temos prefeitos aqui presentes, né? Então, vocês vão ver que tem alguns atores que vocês vão sempre perceber que participam aqui.
Então, a gente tem aqui nós, da Coordenação Estadual de Políticas Públicas, né, que estamos sempre presentes, somos nós que organizamos todo esse conteúdo para vocês, tá? Vocês vão ver principalmente aqui na figura do André, que vai fazer toda essa interface com vocês, né? O gestor regional, que é quem atende vocês também aí na ponta, que é quem vocês conhecem mais de pertinho, né? O nosso credenciado, o consultor credenciado, que também fica mais próximo de vocês, né, todos os dias, mais pertinho aí de vocês no município, na prefeitura, e vocês, agentes de desenvolvimento, que são aí os nossos atores principais nessa estratégia e nesse desenvolvimento, tá bom? Falando agora aqui um pouquinho mais sobre a síntese do processo, tá, gente? Eu vou falar assim bem rapidamente sobre como que funciona o ciclo do programa, né? O objetivo é que ele sempre seja contínuo, que cada vez mais a gente consiga oferecer mais coisas para que vocês desenvolvam. E o que é interessante, até um fato bem legal que vocês saibam, é que muitos municípios que começam no PCE Digital, que é um programa mais de sensibilização, muitas vezes vocês conseguem desenvolver coisas tão legais e se empoderam da questão da lei geral, se empoderam dessa implementação da lei, que vocês acabam passando depois para programas mais robustos do Sebrae, que vocês conseguem implementar mais coisas com o próprio programa Cidade Empreendedora completo. Então, por isso que é legal esse ciclo ele nunca terminar, né? Para que vocês possam sempre evoluir e cada vez implementarem mais coisas no seu município e desenvolverem mais coisas aí, né? Então, tem a etapa de articulação e negociação que vocês já passaram, né? Com os credenciados, com os gestores regionais. E agora vocês estão na etapa de preparação, né? Então, vocês, ADs, ou vocês já foram nomeados e indicados, vocês passaram pela capacitação de AD básico e quem ainda não passou, pode procurar o gestor regional, tá? Para que ele possa indicar vocês para fazerem a capacitação. Nós, enquanto Sebrae, disponibilizamos essa capacitação para vocês, então é de extrema importância que vocês sejam capacitados nesse curso, tá? A lei geral, ela sugere, né, que vocês sejam capacitados, então é bem importante essa capacitação. E aí vocês vão ter que fazer um diagnóstico temático do município para que a gente entenda em que ponto que está o município de vocês, para que a gente inicie as ações, né? E aí, a partir disso, vocês vão ter uma consultoria, um consultor credenciado que vai dar apoio para vocês aí pontualmente em algumas situações aí no município, tanto para esse diagnóstico quanto para algumas outras ações. Depois disso, vocês vão para a etapa de execução, que é efetivamente começar essas ações, esses desenvolvimentos e todo o conteúdo que a gente tem preparado para vocês ao longo desses 12 meses, né? E aí depois, lá no final dos 12 meses, a gente vai para a etapa de conclusão, em que a gente vai fazer mais um diagnóstico. Vamos ver como que evoluiu, o que evoluiu no município de vocês desde esse agosto desse ano até agosto do ano que vem, né? E a gente vai ver aí quanta coisa boa vocês fizeram nesses 12 meses e o que a gente puder estar aqui para ajudar vocês a se desenvolverem o município de vocês, desenvolverem um ambiente de negócios para os empreendedores aí do município, a gente vai estar aqui, tá bom? O que nós temos de soluções, gente, para que a gente oferece enquanto Sebrae para vocês aí no município? Então, a gente tem a consultoria especializada de políticas públicas, que é o consultor credenciado, que vai disponibilizar para vocês, tá? E nós temos várias soluções digitais, por isso que o PCE esse PCE, ele é chamado de PCE digital, porque nós oferecemos várias soluções em nível de sensibilização no formato online digital para vocês. Então, a gente tem município em números, a gente tem cursos, a gente tem webinars, oficinas, a gente tem uma comunidade Sebrae do Cidade Empreendedora, em que vocês podem fazer publicações, falar sobre boas práticas, publicar cases de vocês. A gente tem um suporte digital que o que vocês precisarem via WhatsApp, vocês podem nos enviar, principalmente aqui para o André, que ele vai ser o ponto focal de vocês. A gente tem minutas, a gente tem o nosso sistema de monitoramento de indicadores, que logo mais vocês vão conhecer um pouquinho melhor, né? A gente tem vários modelos de minuta de lei, de termo de referência, que vocês também, o que vocês precisarem, inclusive até a de nomeação de AD. Eu não sei como que eu mostro aqui para o meu município, como que é uma nomeação e tal. Podem nos procurar, que a gente também consegue oferecer subsídio para vocês nesse quesito, ok?
E aí vocês também vão conhecer o nosso portfólio digital. Nós temos uma plataforma que se chama Trilhas do Conhecimento e lá nós disponibilizamos todas as nossas soluções de cursos online para vocês lá. É tudo gratuito, tá? E nós deixamos tudo disponível lá para vocês e logo, ao longo na sequência dessa trilha, vocês vão recebendo todos os convites para que vocês possam se capacitar nos temas da lei geral, desde acesso a serviços financeiros, acesso a mercado, simplificação, rede sim, tá? Agente de desenvolvimento avançado. Para quem aqui de vocês, desses municípios que não tem, que já fez o curso básico e ainda não fez o avançado, a gente vai fazer uma turma exclusiva para os municípios do programa. Então, por favor, façam o curso básico para que a gente possa fazer a turma de AD avançado exclusiva para vocês. Então, tudo isso vocês vão sendo orientados ao longo do caminho para que a gente possa ter esses municípios super desenvolvidos e que a gente possa ter resultados bem efetivos, bem legais com vocês ao longo desse ano. E agora o André vai falar um pouquinho mais sobre como vai ser o cronograma mesmo ao longo dos meses entre 2025 e 2026. Então, obrigado, Dai, pela contextualização. Agora eu vou contar para vocês como que vai funcionar esse ciclo 2025-2026 do Cidade Empreendedora Digital. Agora em agosto a gente começa dá para dizer que a parte da preparação que a Dai explicou ali. Então, agora nós temos hoje, daqui a alguns minutinhos, a palestra inaugural para vocês, com Adilson dos Santos. Esse mês ainda a gente vai ter mais uma webinar, então são duas esse mês, tratando como que vai ser feita a mensuração dos indicadores de desenvolvimento no município de vocês, através do IDAM. Daqui a pouquinho eu explico melhor como que vai ser feito isso. E aí nós entrando em setembro, nós iremos iniciar de fato esse T0, que é o diagnóstico do município, para a gente entender como que está o município nesse momento, e a partir daí nós traçarmos alguns planos, um plano de ação para desenvolver aqueles pontos onde nós queremos melhorar. Ao longo de todos os meses, que vai agora de agosto até agosto do ano que vem, nós preparamos diversas ações, capacitações para vocês, para ajudar vocês nesse trabalho no dia a dia, no desenvolvimento nos municípios de vocês. Então, todos os meses nós teremos alguma webinar e convites para as trilhas de capacitações. Cada mês nós pensamos em um tema diferente. Nós temos algumas sugestões aqui nesse cronograma. Porém, o tema ele pode mudar dependendo de como tiver o município de vocês, como a gente estiver avaliando o município de vocês ali no IDAM. Talvez seja necessário uma capacitação em acesso a serviços financeiros, ou a sala do empreendedor. Então, apesar de ter uma sugestão de cronograma aqui das webinars, dos temas das webinars, eles podem mudar ao longo desse ciclo para atender melhor ao trabalho de vocês. Então, em novembro teremos o primeiro checkpoint de acompanhamento. Em dezembro, nós teremos uma webinar de encerramento do ano, mas não é um encerramento do ciclo ainda. Esse ciclo ele continua até agosto do ano que vem, e nós voltamos em fevereiro com mais uma webinar de planejamento, mais convites para trilhas. Vamos ter ali ao longo do ano mais alguns checkpoints ali de acompanhamento, mais convites para webinars e capacitações. E em agosto nós faremos o T1, então nós veremos ali através do IDAM como que o município de vocês evoluiu, de onde ele saiu e onde ele chegou. Nós vamos ter um resultado mensurável, né, do desenvolvimento e do trabalho de vocês. E, por fim, a webinar de encerramento do ciclo. Tá, então eu falei agora da mensuração, né, do acompanhamento. Como que ele vai ser feito? Ele vai ser feito através do IDAM. O IDAM é o Índice de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios. Ele nasceu dentro do programa do Cidade Empreendedora, e hoje ele expandiu para todo o estado, e é através dele que nós vamos medir o desenvolvimento dos municípios de vocês também. Então,
como que ele é composto. Ele é composto por 8 eixos, os eixos ali da lei geral, e 66 indicadores que vão, através deles, nós vamos conseguir medir o desenvolvimento no município de vocês e o trabalho que foi feito de fato. No final desse mês, nós teremos mais uma webinar e eu vou explicar para vocês direitinho como que vai ser feito essa mensuração. E a partir do mês que vem, nós começaremos de fato a medir o IDAM nos municípios de vocês. É isso aí, gente. Não precisam se assustar com a sigla de IDAM, tá? Parece que é bastante coisa, mas vocês vão ver que é bem bacana vocês verem essa evolução do trabalho de vocês ali no indicador, com gráfico e tal. É bem legal, vocês vão acabar se apaixonando pelo IDAM, assim como a gente gosta bastante de acompanhar o desenvolvimento de vocês por aqui também, tá? E para encerrar aqui, já está encerrando a nossa fala para a gente poder chamar o Adilson, eu só quero falar com vocês do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, tá? Que é um prêmio promovido pelo Sebrae. A gente tem etapa estadual e tem a etapa nacional, e ele é um prêmio que visa valorizar as iniciativas que vocês fazem aí nos municípios. Que, como eu falei anteriormente, vocês fazem muita coisa boa aí, né? Vocês têm projetos muito bacanas. E o prêmio é justamente para reconhecer essas iniciativas, né? Então, as inscrições já foram abertas agora no dia 6, né? Agora desse mês. E vocês podem se inscrever até novembro, tá? A premiação acontece no ano que vem. E vocês têm muitos projetos legais, então não percam a oportunidade, se inscrevam, aproveitem a parceria com o programa PCE Digital, peçam orientação para o credenciado ou para o gestor Sebrae que atende aí o município, se informem, perguntem, eu tenho um projeto em compras públicas, eu tenho um projeto em rede sim, eu posso inscrever? Pode, se informa um pouquinho melhor, entra ali no site do PSPE, só digita PSPE Sebrae no Google, que vocês vão encontrar lá o nosso portal e vocês podem se inscrever. E quem sabe aí o município de vocês pode ser finalista ou vencedor aí, tanto na etapa estadual quanto na etapa nacional, tá? Pessoal, agora a gente vai chamar o Adilson dos Santos, que é o nosso especialista do dia, especialista em desenvolvimento territorial. A gente convidou ele com muito carinho para poder fazer essa webinar para vocês, tá? Ele é um cara maravilhoso, que tem muito conhecimento, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir fazendo ao decorrer da palestra, que aí a gente vai passando para ele por aqui e ele já pode ir respondendo vocês, tudo bem? O que vocês precisarem, contem conosco, nós vamos deixar os e-mails de contato também lá no chat, para que vocês possam tirar dúvidas conosco sobre o programa, tá? Que vocês aproveitem muito e o que vocês precisarem, contem sempre com a gente. E Adilson, seja muito bem-vindo. Muito bom, Dai. Prazer aqui estar com vocês. Muito bom dia a todos. Uma honra, uma alegria poder fazer parte desse momento tão marcante, esse início de ciclo. Quero agradecer aqui a Dai, ao André, a Leonice, e agradecendo a eles, né, a todo o time de políticas públicas do Sebrae Paraná, por me darem aqui a honra e a responsabilidade dessa atribuição de fazer a palestra inaugural desse ciclo, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser um ciclo aí de muita geração de conhecimento, de muita descoberta, de muito progresso para todos aqueles que estão envolvidos nessa agenda, nessa pauta tão importante que é a pauta do desenvolvimento. Então, a nossa conversa, né, nesse pontapé inicial dessa caminhada está relacionada aqui ao tema do desenvolvimento local e territorial. Tema do qual eu sou entusiasta. Tema assim que me seduz, que me anima, que me requisita atenção, dedicação, estudo, conversas, né? E mais do que isso, entabular a construção de trabalhos e abordagens que de alguma forma possam mobilizar, inspirar, estimular pessoas a somarem esforços nessa agenda. E me permitir aqui falar um pouquinho de mim. Eu sou nascido e criado em São Paulo, mas eu estou aqui no Paraná já há mais de 35 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. Trabalho com o Sebrae desde o ano 2000. A minha história começou há bastante tempo, então aí, portanto, 25 anos de caminhada em parceria, né, com essa instituição pela qual eu tenho uma grande admiração, um profundo respeito.
E nessa pegada, o que ficou assim, né, de ponto mais marcante, de especialização, né? O trabalho com a agenda do empreendedorismo, com temas relacionados à liderança e ao desenvolvimento territorial. E tenho feito uma caminhada aí bastante grande com o Empretec, onde construí uma boa parte da minha história no relacionamento com o Sebrae. Mais recentemente, né, o programa Sonar, que é um programa avançado para o desenvolvimento de lideranças, no qual eu tenho atuado intensamente aí nos últimos anos. E aí também algumas certificações, enfim. E pessoal, é bem importante para a gente poder fazer essa conversa, a gente poder dar alguns passinhos para trás para entender o contexto. Quero aqui, desde já, reforçar a fala da Dai, né, e do André, quanto ao valor e a importância da interatividade ao longo dessa conversa. Eu procurei me dedicar em construir com bastante carinho e bastante atenção um conteúdo, um material que pudesse ajudar vocês a atuar com mais vigor, com mais consistência e pertinência no papel de vocês como agentes de desenvolvimento. E eu quero dar, assim, bastante foco, bastante luz na importância desse papel. Então, coloque suas perguntas no chat, as que for possível, eu quero já ir respondendo meio que de bate-pronto. Nós temos um combinado aqui, que as perguntas que forem chegando vão ser enviadas para mim por WhatsApp, eu já vou olhando, o pessoal vai fazer um sinal para mim aqui, eu vou olhando essas mensagens e vou procurando responder e corresponder a elas na medida do possível. As que a gente não responder ao final, está previsto aí um espaço para a gente poder fazer essa interação. Então eu quero encorajar vocês, né, estimular que vocês depositem lá as dúvidas, as perguntas de vocês, mas também assim, se estiverem gostando do conteúdo, se estiverem gostando da abordagem, vão sinalizando ali também, por favor, que para nós é importante ter um pouco desse termômetro, dessa temperatura, do quanto que essa abordagem ela está sendo efetiva e contribuindo para vocês no papel de agentes de desenvolvimento. Vamos lá ao contexto então. O Sebrae, enquanto instituição, ele vem à existência na década de 70. Com que propósito? Com que finalidade? Entre os propósitos mais rudimentares do Sebrae está o apoio ao micro e ao pequeno empresário. E ele surge num contexto em que o empreendedorismo está começando a ganhar uma vida num perfil diferente no nosso país. Eu me lembro de ter começado a minha carreira profissional em 1980, portanto, aí, né, 45 anos atrás. Já trabalhava antes, né, a gente vem de uma família assim com muita precariedade, com muita dificuldade, então desde criança, meus irmãos e eu, nós trabalhávamos em funções, aí, em papéis informais para ajudar na renda da família. Mas em 1980 foi quando eu de fato comecei a minha vida profissional, com carteira assinada, numa pegada mais formal, vamos assim dizer. E qual que foi o contexto que eu encontrei, né? Poucas grandes empresas que empregavam muita gente. Então, um exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Caixa Econômica Federal em 1982. Quando você entrava numa agência bancária nessa época, a tecnologia era quase que inexistente. O que havia de mais moderno, mais sofisticado, eram as calculadoras da Olivetti com um visor digital, né? E isso era o suprassumo da tecnologia. No mais, todo o trabalho ele era feito manualmente. Para vocês terem uma ideia, né, o pessoal fala hoje da caderneta de poupança. Era uma caderneta mesmo, física, de papel. Quando a pessoa ia fazer um depósito na caderneta de poupança, aquilo era registrado a caneta pelo caixa para poder atualizar o saldo. Quando se faria um resgate, né, um saque da conta, esse saque era registrado naquele caderninho. Então era de fato uma caderneta de poupança. O banco ele tinha uma ficha onde era registrada toda a movimentação das contas dos clientes. Então, para poder dar conta de toda aquela movimentação, nós tínhamos um exército de pessoas atuando nas agências bancárias. Se você for hoje a uma agência bancária,
você vai ver que nós estamos lidando com um time muito enxuto e que a agência está na palma da nossa mão. Como cliente, você faz tudo o que você precisa fazer com o máximo de autonomia que o banco pode proporcionar. E aí nós precisamos pensar, o que acontece com aquele exército de pessoas que trabalhavam no banco e não tem mais essa posição de emprego disponível? Tive mais tarde, depois de prestar o meu serviço militar, uma oportunidade de trabalhar numa indústria. Ainda morando lá em São Paulo, trabalhei na fábrica da Yamaha, uma fábrica de motocicletas, e uma experiência extraordinária, que já contava com alguma tecnologia, porém ainda muito primária, muito precária. Então, para vocês terem uma ideia, né, tinha uma seção onde eles pegavam lá uma chapa de aço, colocavam numa prensa, alguém apertava um botão, aquela prensa descia, e quando subia a prensa, o que a gente tinha ali era o formato de metade do tanque de combustível da motocicleta. Colocava uma outra chapa, apertava o botão de novo, e assim ia sucessivamente se formando. Esse material ia para uma outra seção, que era responsável por recortar as rebarbas e deixar apenas a parte que seria fundida. Essas partes iam para um outro setor que faria a solda, né, a fusão dessas duas partes. Depois vai para um setor de polimento em que as pessoas tiram o excesso da solda, para depois ir para um tratamento prévio à pintura, e aí vai para um setor de pintura. Esses tanques, já com o formato, com a feição deles, eram pendurados em esteiras aéreas que iam circulando, e os pintores, com uma pistola de mão a jato, iam pintando todos os tanques de motocicleta. Isso ia então para uma área de secagem, uma espécie de um forno, e lá para frente chegava no setor que faria toda a adesivagem, ia acoplar ali os componentes para poder fazer a selagem do tanque de combustível, colocar a tampa, e junto, né, concomitantemente, o quadro da motocicleta ia sendo montado, os bancos, guidão, suspensão, tudo, né? E convergia para um setor que era o setor de montagem, que juntava todas essas peças, e aí tínhamos então uma moto que ia para um setor de expedição, que depois levaria essas motocicletas para as lojas, para as concessionárias. Então eu estou descrevendo aqui um recorte do processo fabril da época, que mobilizava, a exemplo da experiência bancária que eu citei, um baita de um exército de pessoas. Se formos hoje para uma fábrica da Yamaha, da Honda, né, uma Volkswagen, o que for, o que a gente vai mais ver são os robôs trabalhando. Vai ter alguns técnicos, alguns engenheiros que vão configurar as máquinas, cuidar da manutenção das mesmas, mas um efetivo de pessoas muito menor do que nós tínhamos naquela época. E a gente assiste, então, na agricultura um movimento parecido, no comércio um movimento muito parecido. Então, essa realidade das grandes empresas que empregavam muita gente, ele foi se transformando. E nessa transformação, a pergunta que fica é, o que seria das pessoas que antes trabalhavam nessas posições e não têm mais essas posições de trabalho? E é aí que entra essa transição. É aí que começam a surgir os micro e pequenos empresários. Porque muitos desses que eram profissionais, eles começaram a abrir o seu próprio negócio. Mas note o contexto. De maneira geral, isso ainda acontece nos tempos atuais, nós não recebemos nas nossas famílias, dos nossos pais, a inspiração, a influência, o preparo, a educação para nos tornarmos empreendedores como adultos. Quando a gente pensa na nossa trajetória escolar, o contexto é semelhante, né? A nossa educação, nosso formato de educação, de maneira geral, isso aqui eu quero destacar, salvo raras exceções, nós não somos preparados pelas escolas para nos tornar empreendedores quando adulto. Então o que acontece? O contexto chama essas pessoas para a necessidade de uma obtenção de renda, empreender o seu próprio negócio, sem, contudo, ter todo o preparo necessário para isso. E é nesse contexto que o Sebrae surge, como uma instituição que se volta para apoiar esse micro e esse pequeno empresário. E como é que o Sebrae faz isso? Oferecendo os cursos, os treinamentos, as consultorias, os programas de orientação. E aí vocês têm um portfólio hoje infinito de soluções para equipar
esses empreendedores para que eles possam conduzir melhor os seus negócios, para que possam ter sucesso como empresários. E isso é importantíssimo e é fundamental, e nós podemos assistir o sucesso dessa estratégia na medida que a gente foi notando, né, uma redução no índice de quebra de empresas, que era assustador décadas atrás, ainda pode ser considerado muito elevado, mas que a gente conseguiu reverter um cenário que era, né, um cenário não sustentável para a realidade desejada. Pois muito bem. Então, o Sebrae se posiciona como essa instituição que se ocupa dessa agenda, ganha credibilidade, ganha reputação, mas chega a um ponto em que o Sebrae ele se dá conta de que esse não é todo o trabalho. Não adianta nós nos dedicarmos a apenas ensinar, treinar, equipar, ajudar esse micro e pequeno empresário a desenvolver musculatura, consistência para gerir bem seus negócios. Esse é uma parte decisiva, mas tem um outro ponto que também contribui de maneira severa para o sucesso dos negócios, que é justamente o ambiente de negócios. O que a gente quer falar quando a gente cita ambiente de negócios? Eu quero, com a licença de vocês, trazer aqui uma ilustração e sugerir uma abstração. Nós temos Carlópolis, no norte do Paraná. Carlópolis se notabiliza pelas suas goiabas maravilhosas, não é? E são produtos de exportação. E que, de alguma forma, né, encontram ali um ecossistema favorável para a produção das mesmas. Imagine você se nós pegamos uma dessas goiabeiras ali plantadas em Carlópolis e resolvemos plantar essa goiabeira no Alasca. Será que a gente vai ter os frutos como a gente tem lá na realidade de Carlópolis? Vocês vão concordar comigo que não. E não por quê? Porque o ecossistema, porque o ambiente, ele não é propício, ele não é favorável. Ao contrário, ele é um ecossistema hostil, ameaçador e desfavorável para essa planta. Então, quando a gente pensa em ambiente de negócios, a gente está pensando em ecossistema. Para que o empreendedorismo ele floresça, ele viceje, ele dê frutos, é preciso que nós tenhamos um ambiente, condições favoráveis para que isso emplaque. Então, vem para o radar do Sebrae a importância de interferir no ambiente de negócios, de tal maneira que ele se torne mais propício, mais acolhedor, mais favorável para o desempenho das empresas que já existem e estão atuando, mas também para o surgimento de novos negócios. É fundamental que a gente tenha, então, uma realidade de densidade empresarial. Quanto mais forte, quanto mais sólida for a base empresarial de um local, mais próspero esse local tende a ser. Mais oportunidades ele tende a gerar para a população em geral. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer esse contexto para vocês, para que vocês possam entender a importância e a estratégia do papel do agente de desenvolvimento, de um programa como o Programa Cidade Empreendedora Digital, de iniciativas como o próprio Programa Cidade Empreendedora, que a Dai mencionou aqui, e mesmo de outras iniciativas, como são as governanças, os comitês territoriais dos pequenos negócios, que estão atuando num âmbito, numa pegada mais territorial. O qual, aliás, quero estimular vocês a fazerem aproximação com essas governanças, que podem ser parceiros estratégicos para as agendas que vocês poderão executar nos seus municípios. Então, sobre esse ponto que eu coloquei, se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário que quiser mandar, manda lá no chat que o pessoal está monitorando e eu vou aqui avançando, o pessoal vai me sinalizar se aparecer algum ponto. Então assim, ó, o Programa Cidade Empreendedora, ele vai ser uma iniciativa então contínua, né? Tem ciclos, mas como a Dai muito bem colocou aqui, é importante que a gente não pare, é uma engrenagem que ela precisa rodar permanentemente, e o propósito central
é justamente fortalecer a economia. Mas como é que a gente fortalece a economia? Fortalecendo o empreendedorismo. Esses dias eu estava participando de uma capacitação em liderança e apareceu ali um empresário, Campos do Jordão, veio fazer o treinamento aqui em Curitiba. E eles são um escritório de contabilidade, mas são entusiastas, né, da agenda empreendedora, do desenvolvimento. Então, eles vieram participar e cada dia, né, eles são muito participativos na comunidade empresarial ali do Vale do Paraíba. E o que acontece? Eles vêm com camisetas, com frases. E um dia apareceu lá um participante desse com a seguinte frase na camiseta: não existe CNPJ forte com CPF fraco. E eu diria assim, né, plagiando um pouco, não existe município desenvolvido, município próspero, sem CNPJs fortes. Então nós precisamos olhar muito e com muito carinho para isso. Então, o programa ele é criado para melhorar o ambiente de negócios e ele oferece aí um conjunto, né, de ações estratégicas que vão incluir a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que foi criada aí em 2006, a criação das salas dos empreendedores, a formação dos comitês gestores, que tem um valor e uma importância estratégica aí, que são decisivas para o sucesso do programa. Ok? Isto posto, é muito interessante a gente poder refletir sobre o quanto que nós precisamos, então, apoiar essa iniciativa e vitalizar. Nós precisamos fertilizar, nutrir essa iniciativa continuamente para que a gente possa ver as transformações no município, na realidade local. Além disso, né, o programa também vai estar incentivando a participação das micro e pequenas empresas, que é o nosso grande público-alvo, nas licitações públicas, nas compras públicas. Eu tenho assim alguns dados, pessoal, que são assim muito marcantes. Eu trabalhava com um comitê territorial do Paraná, que une ali os 7 municípios do litoral paranaense, e nós fizemos lá um estudo. O Sebrae tem uma base de dados que você pode acessar essa base de dados, solicitar isso, sobre a realidade do seu município. Mas o que o nosso relatório, o nosso BI, né, nos apontava? A prefeitura ele é o maior comprador do município. E quando a gente vai analisar o perfil de compras da prefeitura, de cada R$100 que a prefeitura comprava, 76 eram de fornecedores de fora do litoral. Ou seja, de cada R$100 que é desembolsado, 76% está indo para fornecedores que estão distantes. O que é isso que está acontecendo? É dinheiro que está saindo da economia local, é dinheiro que poderia girar e fortalecer a economia local, é riqueza que poderia dinamizar, gerar oportunidade e que está indo para fora. Então, quando a gente fala de estimular as empresas locais a participarem mais ativamente das compras públicas locais, é justamente no sentido de aproveitar a oportunidade de ter esse cliente, né, e de reter a riqueza no local, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade e fortalecimento do potencial de consumo do município. E dentro desse contexto, a Sala do Empreendedor ela figura então como um espaço crucial. Um espaço que ele é estratégico, é decisivo para a execução dessa agenda. E qual que é o grande foco da Sala do Empreendedor? Primeiro, desburocratizar. Simplificar a vida de quem pretende empreender. Não é isso? Ele centraliza serviços para esse público das micro e pequenas empresas, né, e a atuação dele está centralizada em 3 pilares. Primeiro, o da desburocratização. Então a gente vai facilitar, pavimentar o caminho para essa formalização, né? Seja uma questão de alteração, baixa de empresas, tornando mais amigável a obtenção de licenças, de alvarás, agilizando processos. Isso não significa menosprezar ou negligenciar processos, mas sim dar velocidade, garantir eficiência, né? Tornar esse processo mais amigável, mais palatável. Para além disso, né, essa Sala do Empreendedor também se ocupa de capacitar. Então o que acontece? Nossas empresas serão tão fortes
quanto forem bem preparados os empreendedores, as empreendedoras que estiverem por trás dessa iniciativa. Reforço aqui a frase da camiseta lá do nosso cliente. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o papel da sala também é de entender quais são as principais necessidades e demandas de desenvolvimento desses empreendedores, dessas empreendedoras, e buscar no portfólio do Sebrae as soluções que a gente pode fornecer, proporcionar para esse público, para que eles se sintam mais capazes de tanto fazer a gestão, quanto vislumbrar novas oportunidades, planejar melhor as suas agendas, aumentar a competitividade dos seus negócios, promover a agregação de valor por meio da inovação, né? Como é que a gente pode planejar a obtenção e a utilização de crédito para impulsionar o desenvolvimento, o crescimento dos negócios, enfim, é uma agenda muito ampla e, para além disso ainda, tem a questão do fomento local, que justamente vai estimular a participação das MPS nas licitações públicas. Quando eu conto esse exemplo do litoral, da evasão de 76% do volume de compras para fora do município, é importante eu ressaltar que não é pela ausência de fornecedores locais. Havia fornecedores locais, mas o dinheiro vai embora. E eu quero aqui trazer uma informação que torna essa realidade ainda mais dramática, pessoal. Há estudos de especialistas, de economistas que dão conta de que para cada R$1 que é movimentado na economia local, outros 5 ou até 7 se movimentam. Então, se a gente está falando de uma evasão de R$1 milhão, se ele fica na economia local, ele pode impulsionar a movimentação de outros 5 ou 7 milhões na economia local. Vocês imaginem, por exemplo, uma capacitação. Fazemos uma capacitação. Durante a capacitação, nós contratamos um serviço de coffee break. Então o fornecedor vai vir aqui, vai trazer lá o pãozinho de queijo, um sanduichinho natural, vai trazer uma salada de fruta, vai trazer café, vai trazer um suco, enfim, né, os itens que vocês estão acostumados a ver aí nas capacitações. Então, nós precisamos entender o seguinte, cara, parte desse dinheiro, ele ficou com quem fez toda a manufatura, a produção e serviu esse coffee break. Mas parte do dinheiro foi para a aquisição da embalagem, parte do dinheiro foi para a aquisição da matéria-prima, então uma parte foi para o supermercado que forneceu a farinha de trigo, que foi lá para uma parte para a distribuidora que entregou para o mercado, que vai parar lá no campo para quem está plantando o trigo. Outra parte vai para quem sabe quem produziu o queijo, não é? Então, beleza? Então, vai para quem forneceu o queijo, vai para o laticínio, vai para o produtor de leite lá na ponta. Então, a gente vai vendo toda uma virtude que vai se desencadeando. Então, quanto mais a gente for capaz de reter a riqueza, o recurso no município, mais nós vamos estar fortalecendo a economia local. Mais a gente vai estar contribuindo para a produção de emprego, produção de renda, né, para ampliação das oportunidades. Mas vamos lá, né? A gente está aqui há quase 45 minutos martelando a cabeça de vocês sobre a questão de desenvolvimento. Mas nós precisamos então parar, dar de novo 2 passinhos atrás aqui e refletir um pouco juntos. O que é desenvolvimento, afinal? Já que a gente está falando tanto dessa agenda, já que até a função que está trazendo vocês a esse momento, né, que é o agente de desenvolvimento, o que significa desenvolvimento? E quando eu vou estudar, quando eu começo a me debruçar mais intensamente sobre esse fenômeno, sobre esse tema, sobre essa iniciativa, então a gente vai encontrar uma série de definições. E tem uma que ela me seduz muito, que ela me impacta muito, que eu quero dividir com vocês aqui na tela. Um local se desenvolve quando torna dinâmicas suas potencialidades. Olha que espetáculo isso aqui. Tornar dinâmica uma potencialidade. Mas vamos refletir juntos, né? O que seriam essas potencialidades? Citei há pouco Carlópolis. Seguramente se encontra ali algum fator
no solo, no clima, no ambiente, né? Temperatura, umidade, que favorece o cultivo e a produção de goiabas maravilhosas. E quem não conhece, eu sugiro, né? Vá conhecer, assim, são goiabas do tamanho de um abacate, assim, ó, para quem gosta de goiaba, é um negócio louco. E a gente vai ver, né, a erva mate em São Mateus do Sul, né, que é tal da erva mate sombreada. Isso é uma potencialidade local. Aliás, eu gosto muito de citar o episódio de São Mateus do Sul, porque aí, nas últimas décadas, esse município passou por alguns fenômenos muito interessantes. São Mateus do Sul contava com uma usina da Petrobras em pleno funcionamento. Ali se processava alguns minérios e se exportava isso aqui para o restante do país e até para fora do país. E aonde você tem uma unidade da Petrobras, de largada, você tem emprego de alta renda. Você tem a geração de tributos de arrecadação municipal de monta assim exorbitante, fortalecendo muito, né, a economia local. Você tem as empresas que orbitam o funcionamento da usina, que são prestadores de serviços que, de igual modo, geram empregos especializados também e de alta renda. Então a cidade ela vivia assim, um vigor econômico maravilhoso e atraiu pessoas, né, de diversas origens para se instalar sua família, e junto com isso o que vem? Escolas de melhor qualidade, serviços de saúde de melhor qualidade, serviços de estética, serviços automotivos, um comércio mais variado, mais amplo e toda uma dinâmica de consumo que vai acontecendo. Porém, décadas atrás aconteceu algum episódio, né, que envolveu os escândalos da Petrobras e se considerou então encerramento total das atividades daquela unidade, que não chegou a parar na totalidade, mas teve uma redução severa no nível de operação. O que isso acarretou? Uma evasão de talentos e principalmente uma evasão de recursos financeiros. A riqueza que se produzia ali deixou de ser produzida. E a cidade passou a atravessar um período sombrio, de certa depressão econômica, muitos estabelecimentos comerciais fechando as suas portas, muitas famílias mudando de São Mateus do Sul, até que a cidade ela encontra um caminho. Ela conquista uma certificação de indicação geográfica para a erva mate, chamada IG da erva mate. Então, eles começam a trabalhar um esforço em torno da produção, da agregação de valor para a erva mate. Quando ela conquista essa certificação, isso enobrece o produto. Isso agrega valor ao produto. E eles começam a criar uma série de derivados da erva mate. É pão de queijo com erva mate, sorvete com erva mate, cosmético com erva mate, energético com erva mate. E a erva mate, então, ela começa a se tornar a grande vedete e os níveis de exportação aumentam. E a economia se fortalece novamente a partir da exploração dessa potencialidade. Mas aqui vamos refletir juntos. Desde quando existe a erva mate em São Mateus do Sul? Desde sempre. Muito provavelmente, quando a usina da Petrobras foi lá instalada, a erva mate já estava lá, com essa potencialidade, com essa força e com esse vigor que ainda não era explorado. Então veja, quantas potencialidades podem existir no seu município, mas que elas não repercutem em geração de riqueza porque falta dinamizar essa potencialidade. Tem um outro exemplo que eu acho que assim é de conhecimento de nós todos e que pode assim nos auxiliar muito nessa compreensão, a Serra Gaúcha. Quando a gente pensa Gramado, Canela e uma série de outros municípios que tem ali no entorno, que são hoje um foco gigante de turismo o ano inteiro. Ali nós temos um exemplo nítido de dinamização de potencialidades. Mas que potencialidades são essas? Eu posso citar o clima, eu posso citar as belezas naturais, eu posso citar a posição geográfica, eu posso citar a cultura da população que ali se instalou,
né? Os italianos principalmente, e aí junto com essa questão da cultura, vem a gastronomia, né? Vem os folclores, vem os hábitos. E o que acontece? Quando a gente olha para a história da Serra Gaúcha, o que há de nativo? A tal da Cachoeira Caracol. Era o grande atrativo, a grande beleza natural. Tudo o mais que hoje proporciona um fluxo, né, gigante de turistas para a Serra Gaúcha foi produto de dinamização de potencialidades. E eu posso citar para vocês, por exemplo, o Natal de Luz. Os desfiles que eles realizam, né, atraindo turistas do país inteiro, eles começam a agenda do Natal de Luz no mês de outubro. E essa agenda avança até fevereiro, vésperas do Carnaval. Quando termina essa agenda do Natal de Luz, começa a agenda da Páscoa. E tudo isso aqui é produção, é identificação de oportunidades, é mobilização de esforços para poder oferecer motivos para que os turistas para lá estejam convergindo. E agora nós podemos falar Festival de Teatro de Gramado. Então toda a ocupação hoteleira, toda a ocupação dos restaurantes, o comércio local, o chocolate, o vinho. Então tem toda uma dinâmica que está produzindo o seguinte efeito. Dinheiro novo entrando na economia local o tempo todo. Em Canela está situada uma universidade do turismo. Então eu quero fazer um recorte aqui e citar como potencialidade o capital humano do local. Natural e espontaneamente, talvez essas pessoas não tinham no passado a vocação para o turismo. Como é que eu atendo o cliente? Como é que eu encanto o cliente? Como é que eu proporciono uma experiência valiosa para o cliente que desperte nele o desejo de consumir, de ficar mais dias, né, de voltar outras vezes e trazer outras pessoas para viver a mesma experiência? Começa a se treinar as pessoas, começa a se ensinar como é que faz turismo, como é que se recepciona, como é que se impressiona positivamente, né? Então o capital humano, ele é uma potencialidade assim extraordinária a ser desenvolvida. Aonde tiver comunidade, aonde tiver gente, você tem um capital extraordinário que você pode desenvolver, né? Então quando a gente fala, né, de potencialidades, a gente tem aí um conjunto muito amplo, né? Então a gente pode falar aqui de Foz do Iguaçu, da região da Trifronteira, né, onde você tem ali as cataratas como um atrativo, onde você tem os parques temáticos que foram criados para que o turista queira ficar mais tempo, você tem a conexão com a Argentina, você tem a conexão com o Paraguai, você vai ter os vinhos e queijos argentinos, o cassino, você vai ter o comércio, né, que vai ser uma experiência extraordinária para o pessoal em Ciudad del Este, enfim. E Foz do Iguaçu com o Parque das Aves, com os parques temáticos, tudo assim. Então, 1,5 milhão para mais de turistas chegando todo ano e de todas as partes do mundo. E cada um desses caras que chega vai deixando dinheiro na economia local. Então a gente entender aqui essa dinâmica, né, e pensar como é que isso aqui pode se aplicar para a nossa realidade, para o nosso município, né? Então a gente vai ter que entender assim, ó, primeiro, né, potencialidades a gente entendeu. Nós precisamos entender um outro ponto mais que é como é que faz para dinamizar? E aí eu quero convidar vocês a pensar assim, ó, o termo dinamizar, ele vai derivar do dínamo. O que é um dínamo? É um gerador de energia. Então quando a gente fala em dinamizar uma potencialidade, nós estamos falando em depositar energia nessa potencialidade. Deixa eu dar uma olhada que chegou uma pergunta. Ó, como o agente de desenvolvimento pode fortalecer a cooperação entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil para acelerar o desenvolvimento municipal? Sensacional a pergunta. Maravilhosa. Eu tenho aqui nos slides adiante, eu vou chegar nesse ponto. Então eu vou pedir a sua paciência, né, para que eu não esvazie a abordagem que eu vou fazer no slide logo à frente. Tá? E outro ponto. Como perceber o momento que posso utilizar uma potencialidade no meu município? Gente, é preciso mobilizar pessoas para discutir esse tema, essa questão. Tá? Momento sempre é momento. O que nós precisamos é olhar em volta, é olhar o nosso entorno. E eu quero aqui colocar um exemplo onde
a potencialidade estava residente, mas não era perceptível. Nós temos uma região aqui no Paraná, e quero aqui agradecer o pessoal pelas perguntas aí, e fortalecer que vocês, por favor, mandem mais. Temos uma região no nosso estado, que a gente denomina ela Cantu-Quiriguaçu. É um território que está mais na região central do estado. Então a gente está falando ali Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, nós estamos falando de Quedas do Iguaçu, Candói e todo o entorno aqui. É uma região ainda, né, que ela tem muito espaço para evoluir economicamente, ok? E quando a gente começou a fazer um trabalho nesse território, uma das queixas que o pessoal manifestou veio do público dos produtores de leite. E as queixas eram duas. Primeiro, a produção por animal era uma produção relativamente baixa e o valor que o produtor ele obtinha por cada litro de leite era um valor baixo para eles. Então eles queriam saber como é que a gente pode melhorar essa atividade. Então a gente foi em busca, né, de assistência técnica, de especialistas que pudessem nos ajudar a dar um apoio e enxergar o que poderia ser feito. Acabou que o pessoal trouxe um espanhol, especialista na produção de leite. E esse sujeito ele desembarcou ali com a sua metodologia para poder investigar e fazer um diagnóstico para entender o que poderia determinar uma mudança no cenário. Dentre os trabalhos que ele fez, ele foi olhar e fazer um exame do solo. Ele colheu a amostra e mandou para o laboratório. E a descoberta foi um espanto. O tipo de solo que ele encontrou é um tipo de solo compatível com as melhores regiões do planeta para o cultivo de pasto. Onde se tem um pasto bom, você vai ter um animal bem nutrido e que potencialmente ele vai produzir mais. E me deixa aqui, gente, trazer para vocês um aspecto dramático dessa situação. Consegui a informação de que os produtores eles recebiam por cada litro produzido R$ 1,10. Naquela mesma semana, eu fui a um mercado na cidade e vi que o leite longa-vida estava custando na época R$ 3,60 a unidade. Ora, 3,60 menos 1,10, 2,50. Então, eles produzem, né, a 1,10. Esse leite não é processado ali. Não tem laticínio que faz o processamento. Então, ele é exportado a 1,10 e quando o habitante local vai no mercado, ele paga 3,60. Então, a gente tem 2,50 aí. Eu fiz uma conta e fiz uma pesquisa. Quantos são os habitantes locais? Quanto, em média, cada habitante consome de leite por dia? E aí fiz essa conta para chegar no tamanho do estrago. Um município estava ficando R$ 1 milhão mais pobre todo mês só no consumo do leite in natura. Produzindo a 1,10, exportando a 1,10, consumindo a 3,60. R$ 1 milhão de reais por mês só no consumo do leite que está indo embora, que está indo para outro território, para outro município. Sendo que se tem ali condições de ter um dos pastos de melhor qualidade do país. E, portanto, animais de alta produtividade que proporcionariam a condição da instalação de um laticínio local, né, que gerasse valor, riqueza, emprego e renda no local, e aí passasse a exportar parte dessa produção, e em vez de sair dinheiro, é dinheiro que entra. É esse olhar que nós precisamos ter, e sensibilizar e estimular os atores locais. Então, quando a gente fala de dinamizar uma potencialidade, é sobre isso. É de aplicar esforço, depositar energia, é romper a inércia para que a gente possa ver multiplicação de resultados. É nessa pegada que a gente precisa enxergar a agenda do desenvolvimento. E nesse sentido, gente, olhando para isso, romper a inércia, tirar do lugar, empregar força, romper a acomodação. Eu tenho uma atuação num território aqui, Sul Paraná. Se tiver alguém aí, ó, União da Vitória, São Mateus, Honório Serpa, toda aquela região ali, Bituruna, né? Então eu tenho uma atuação ali. E o pessoal tem um apetite muito grande por desenvolver a agenda do turismo na região. E houve uma época, inclusive, que trouxeram, né, especialistas e pioneiros lá da Serra Gaúcha
né, que desenvolveram tanto o turismo lá, para vir aqui olhar a nossa realidade e dizer o que eles enxergavam que a gente poderia fazer para poder acelerar essa agenda. E eles vieram e assim, o que eles encontraram, né, de acordo com os comentários ali, é que, cara, vocês têm aqui condições muito mais favoráveis do que nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul quando nós começamos. E o pessoal perguntou, tá, mas se a gente tem essas condições favoráveis, por que a gente não vai para frente? E a resposta do gaúcho lá foi dura, assim, ó, na canela. Vocês não vão para frente porque vocês vivem muito bem. E quando se vive muito bem, você fica numa zona de acomodação. As coisas não acontecem na força, na intensidade, no vigor que poderiam acontecer. E isso aqui me faz lembrar um educador mineiro chamado Rubem Alves. Ele faleceu há pouco, mas deixou uma obra maravilhosa aí para a nossa sociedade. E um dos ditados dele, como bom mineiro, né, é o seguinte: nós não precisamos ter a faca e o queijo na mão. Nós precisamos ter fome de queijo. Porque se tiver fome de queijo, você vai dar um jeito, você vai encontrar um caminho, você vai atrás da faca, você vai atrás do queijo, você vai dar o teu pulo, né? Então, muitas vezes, o que nos impulsiona e o que nos move é esta fome. E assim, é triste quando essa fome ela só aparece ante uma necessidade. São Mateus do Sul precisou ter a perda lá da usina da Petrobras para buscar uma outra alternativa que já estava disponível muito antes, não é verdade? A Serra Gaúcha, né? Cara, eles precisaram, principalmente, enfrentar a situação de aperto. Então que a gente não precisa passar tanto aperto, tanto perrengue assim, né? Que a gente tenha essa fome do desenvolvimento, que a gente tenha a fome do progresso e que isso seja suficiente para nos inspirar a realizar esforços, articulações, ações para impulsionar essa agenda do desenvolvimento no município de vocês, né? Vai lembrando de colocar no chat ali se está fazendo sentido, se está ficando claro, se a mensagem está chegando para vocês, vai nos dando, por favor, o seu feedback. Mas aí, precisamos entender, para completar esse raciocínio, que não é uma agenda assim tão simples, né? E que não se produz desenvolvimento num estalar de dedos. Nós precisamos, e vocês já deram um primeiro passo extraordinário no seu município, quando vocês aderiram ao programa Cidade Empreendedora Digital. Isso desencadeia um processo. Então olha aqui, ó, eu vou até ler aqui o meu slide. Ó. Desenvolvimento retrata o desencadeamento de um processo, uma série de eventos e fenômenos provocados de forma deliberada para induzir crescimento. De modo que o local se transforme em tudo aquilo que pode ser, através da exploração eficiente de suas potencialidades. Minhas caras e meus caros, todo o progresso, todo o desenvolvimento que o seu município poderia alcançar de uma forma orgânica, natural e espontânea, já aconteceu. Não vai rolar mais. Se a gente quiser assistir algum tipo de avanço, algum tipo de progresso a mais, nós precisamos provocar esse avanço. Precisamos induzir esse crescimento. E precisamos fazer isso de maneira pensada, de maneira consciente e intencional. E nesse sentido, há uma importância muito grande de uma forte sensibilização e de uma forte consciência das responsabilidades individuais nesse processo, no desencadeamento, no vivenciar, em entender que um processo ele se faz de etapas. E nós precisamos assim ir seguindo essas etapas, né? Primeiro, mobilizando os atores, né? Abrindo espaço para discussões, depois avançando para um planejamento, determinando articulações, buscando parcerias, interferindo em todos os fenômenos que de alguma forma possam contribuir favoravelmente para que isso aconteça. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra sobre os tigres asiáticos, né? Aí pelos idos dos anos 2000, 2010 ali, né, o fenômeno dos tigres asiáticos era muito exaltado. Hoje não se fala mais tanto, né? Mas ainda assim, esse fenômeno está materializado e ele está em franco acontecimento. E o palestrante da ocasião, ele faz um recorte
sobre a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, a questão de uns 60 anos atrás, encontrava-se num estado de total miséria e devastação. Ninguém daria um níquel pela Coreia do Sul. Para vocês terem uma ideia, apenas 22% dos sul-coreanos sabiam ler e escrever. Então pense comigo, o que um capital humano nessas condições consegue produzir? Então eles trabalhavam no básico da economia e era para sobrevivência mesmo. Se produzia riqueza sim, mas há muito grãozinho em grãozinho, numa miséria, numa precariedade. E o que aconteceu? Houve uma aproximação entre o poder público e a iniciativa privada para promover uma transformação na Coreia do Sul. E o que foi o eixo central dessa agenda de desenvolvimento? A educação. Eles entenderam o seguinte: se nós queremos ser um país, uma nação forte, nós precisamos de pessoas bem preparadas, de pessoas qualificadas, pessoas educadas. Pois eu vou falar para vocês que 50 anos depois do início desse processo, 75% dos sul-coreanos têm nível superior completo. Muitos com especializações fora do país, nas melhores escolas do planeta. E não por acaso é uma das economias mais robustas do planeta. Um país pequenininho, com um PIB extraordinário, uma renda per capita de fazer inveja a vários países, grandes nações, exportando a mais fina tecnologia, semicondutores para o planeta inteiro. Só o grupo Samsung tem 32 mil patentes registradas. É muito investimento em pesquisa, mas como isso aqui se torna possível? Com a qualificação do meu capital humano. Se eu não tenho pessoas preparadas, desenvolvidas, com capacidade, conhecimento, habilidades, isso não se materializa na prática. Então, esse foi um dos fenômenos. Nós precisamos trabalhar o desenvolvimento do nosso capital humano para que possamos realizar mais coisas. Ok? Aí, por que o desenvolvimento é necessário? Então, entendemos aqui até esse momento, né, o que é o desenvolvimento. Agora, tá, mas aí, para quê? Né? E nós precisamos pensar sobre isso. Até para que a gente possa construir uma argumentação que faça sentido no momento que nós precisarmos mobilizar atores importantes desse processo. Então, eu separei aqui um recorte de 4 motivos centrais pelos quais a gente precisa se ocupar, né, e depositar energia nessa agenda do desenvolvimento. Começo pelo seguinte: o desenvolvimento é necessário para que as pessoas do seu município tenham uma vida melhor, uma vida mais longa e uma vida saudável. Nós precisamos que os nossos munícipes, eles possam viver a sua cidadania de uma forma plena. E isso implica viver com dignidade, viver com decência, tendo as suas necessidades e as suas expectativas atendidas no próprio local. Eu circulo esse Paraná inteiro, né? Muitas vezes vou para alguns trabalhos que vão começar numa segunda-feira, e isso exige que eu comece a me deslocar no domingo à tarde, então não é incomum, né, eu sair de casa domingo, logo depois do almoço, para me dirigir à cidade onde eu vou trabalhar. E também não é incomum, ao longo da viagem, eu parar num restaurante desse de beira de estrada para tomar um café, e encontrar ali uma ambulância de algum município do interior do estado. O que essa ambulância está fazendo num domingo à tarde na estrada? Está levando os munícipes para um grande centro para ter atendimento médico em especialidades que não estão disponíveis na cidade. Nós temos que parabenizar aqui a prefeitura por ter essa estratégia e proporcionar esse atendimento aos seus munícipes. Mas, por outro lado, nós precisamos também nos perguntar o que está faltando, o que precisa acontecer para que essa especialidade se torne disponível no próprio município. Porque quando o munícipe ele tem que abrir mão do seu domingo, ele tem que se enfiar numa ambulância e viajar longas horas para ir para uma outra cidade, para um outro centro para ter um atendimento, nós não podemos falar que isso aqui é qualidade de vida.
E para não ficar só nessa questão, quantas famílias do seu município você conhece? Talvez você mesmo tenha vivido essa realidade. De numa certa altura tu ter que sair, abandonar tua família, aí ir para um outro grande centro para poder estudar. Para fazer uma formação que tivesse alinhada com as tuas expectativas, com as tuas intenções, mas que não havia a oferta no local. E essa evasão vai trazendo consequências. Né? Não é só o afastamento, não é essa questão emocional. Cara, tem um aspecto de impacto econômico. É dinheiro que está saindo do local, é mais uma casa, mais um apartamento, né? É mais refeição fora. Então, tudo isso aqui, né, está interferindo na qualidade de vida. Né? Nós precisamos do desenvolvimento para que haja uma ampliação de oportunidades, de alternativas, de possibilidades. Eu conheço um monte de gente que eu fui aí ao longo do caminho tomando contato. Cara, eu fiz esse curso porque é o que tinha. Eu tenho essa profissão porque é o que eu tinha de opção. O cardápio, né? O menu de opções, ele é escasso, ele é precário. Nós precisamos oferecer mais oportunidade, mais alternativa. E não é só de carreira, não é só de estudo. Se precisa de um atendimento médico, tem que ter um cardápio bom de opções. Se precisa de um serviço, tem que ter cardápio bom de opções. Se precisa de lazer, de cultura, o que quer que seja, né? Eu preciso ter um espectro mais amplo de possibilidades. Né? Outro ponto, eu preciso desenvolver o meu local para reter talentos. Mas além de reter, eu quero atrair outros e fortalecer a nossa base. A gente acabou de falar da importância do desenvolvimento do capital humano. Quanto mais evoluído, quanto mais desenvolvido o capital humano, quanto mais o cara tiver conhecimento, habilidade, quanto mais ele for criativo, mais forte vai ser a minha base. Mas eu tenho que tornar o local atraente. Não me lembro se foi 2024 ou 2023. Eu fui a Pato Branco fazer um treinamento de empreendedorismo para um público específico. Proprietários de startups, gestores de incubadoras tecnológicas e gestores de parques tecnológicos. 40 pessoas na sala. Quando eu vou conhecer quem é quem, eu encontro muitas pessoas aqui do Paraná, mas nem todas do Sudoeste. Pessoas de outras regiões do estado do Paraná indo para o Sudoeste e indo para Pato Branco. Gente de Goiás, gente de Minas, gente da Paraíba, gente do Pernambuco, gente de Rondônia, gente do interior de São Paulo, vindo para o Sudoeste do Paraná, vindo para Pato Branco. Mas por quê? Porque o ecossistema está atraente. Para o projeto de vida deles, para eles empreenderem as suas startups, as condições ambientais estão muito favoráveis. Então eu estou atraindo, né, talentos que vão vir, vão gerar negócios no meu município, vão gerar emprego, emprego de alta renda, vão gerar aumento da arrecadação municipal, e a gente está falando de um círculo virtuoso de progresso, de desenvolvimento que vai acontecendo. Então eu preciso entender isso. Né? Como é que está o perfil do meu capital humano? E aqui eu vou dar um dado, considero eu, assustador, eu diria até estarrecedor para você. Aproximadamente 1/3 da população paranaense economicamente ativa encontra-se inscrita no Cade Único. O que significa isso? As pessoas vivem de benefício assistencial. Todos nós sabemos que é um perfil de renda ultra achatada, e essa renda ultra achatada, ela vai repercutir no potencial de consumo local. Quando essas pessoas vão ao comércio, vão consumir o básico do básico e com muita restrição. Então é um dado de realidade que repercute na economia local negativamente, nocivamente. Então quando eu falo para vocês de Pato Branco, eu tenho um cliente que é uma grande indústria de software em Pato Branco, e essa empresa, ela gera muito emprego, e emprego de alta renda. Me lembro que a última vez que eu fui para um trabalho nessa empresa,
eu me aproximei com o meu carro e eu simplesmente não consegui estacionar nas 2, 3 quadras no entorno da empresa. Porque todos os colaboradores ganham muito bem, por ganharem muito bem, têm seu carro, vão trabalhar de carro, qualidade de vida lá em cima, é um perfil de renda que esse pessoal vai para o mercado e consome, né, numa realidade muito favorável, que talvez seja muito diferente de condições que os seus pais, que os seus avós atravessaram no passado. Então a gente vê um fenômeno de desenvolvimento acontecendo em Pato Branco. Me permitam citar, porque assim, é um centro que eu frequento muito, né? Mas assim como Pato Branco, a gente pode citar Maringá, a gente pode citar Londrina, Foz do Iguaçu, né? A gente vê aqui a região sul, Paraná crescendo também. Enfim, a gente vai ter uma série de outras regiões em processo de desenvolvimento e de prosperidade, mas que se caracterizam pela ampliação das oportunidades, né? Por trabalhar o desenvolvimento do seu capital humano. Pato Branco, anos atrás, não tinha mão de obra para as empresas de tecnologia. Os empresários, o poder público local, os atores se mobilizaram para ter lá uma unidade na Universidade Federal que pudesse oferecer qualificação dessa mão de obra, preparo desse capital tão importante para as empresas se desenvolverem. Então são dinâmicas, são processos, né? São agendas que se vão perseguindo e que vão contribuindo para esse processo de transformação. E finalmente, né, é necessário, né, promover o desenvolvimento para elevar o ingresso monetário e aumentar a riqueza. Basicamente, gente, nós precisamos imprimir uma dinâmica empresarial, uma dinâmica econômica que proporcione que eu oferte empregos, né, com renda atraente para a população, que essas empresas tanto possam suprir os consumidores locais, como possam também exportar parte da sua produção para outros centros, porque aí é dinheiro novo que está entrando na minha economia. Eu preciso ter uma base empresarial sólida, forte, que performe muito bem, porque isso vai promover um aumento da arrecadação. O poder público vai poder investir, né, na qualificação da infraestrutura, vai poder investir em melhor serviço de educação, em melhor serviço de saúde, segurança pública. Então, toda a agenda ela é beneficiada quando a gente consegue promover esse desenvolvimento aqui. Porém, para além de entender o porquê, mas, Adilson, quais são as condições para que esse desenvolvimento ocorra? Como é que a gente faz isso aqui? E talvez aqui eu já comece a responder um pouco de uma das perguntas que veio no chat para nós aqui. Primeiro ponto, nós precisamos cidadãos comprometidos e proativos. Estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de, né, pessoas que estão no nosso entorno que sejam sensíveis a esse tema. Mas para além desse público, nós precisamos de lideranças e instituições fortes, valorizadas e legitimadas. Porque nós precisamos de pessoas que se apresentem, né, e puxem essa causa e levantem essa bandeira, essa agenda e se disponham a articular ações para isso aqui. As instituições é que vão garantir a representatividade. Não adianta o Adilson chegar lá, né, e querer bater na porta de A, B ou C para discutir possibilidades, oportunidades para o desenvolvimento. Quem que é o Adilson na fila do pão? Agora, se vai lá a liderança do comitê gestor, né, se vai lá o presidente do comitê territorial dos pequenos negócios, representando uma base empresarial, representando toda uma comunidade, a conversa muda. Aí é no âmbito institucional. Então nós precisamos ter esse tecido social muito bem estabelecido para poder favorecer essa possibilidade. Satisfeitas essas condições, aí o processo vai implicar algo que é decisivo para esse processo, que é o potencial empreendedor do município. E aqui, galera, não tem para onde correr. Quanto maior a ação empreendedora, maior será a possibilidade de prosperidade para um município. Nós podemos ter as melhores políticas públicas, nós podemos ter as potencialidades mais extraordinárias, nós podemos querer dinamizar essas potencialidades, mas se nós não tivermos pessoas que empreendem, e que empreendam com vigor, com força, robustez, com agressividade, a coisa não vai rolar. Então nós precisamos entender
que o que vai pavimentar o caminho para o progresso, para o sucesso, é a ação empreendedora. Isso posto, o que nós precisamos compreender? Que nós precisamos depositar energia em fortalecer a base empresarial atual. As empresas que nós já temos em atuação precisam melhorar o seu desempenho, aumentar a competitividade, aumentar a agregação de valor. E isso pode muitas vezes acontecer por conta de investimentos em inovação, que é um dos capítulos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Muitas vezes, isso vai implicar captar recurso financeiro para poder impulsionar o negócio. Outra, a agenda da Lei Geral, capítulo de acesso a crédito. Isso pode implicar perceber maiores oportunidades no nosso entorno. Quem sabe as compras públicas, quem sabe se tornar um fornecedor, né, da Prefeitura Municipal, de algum outro órgão do poder público. Acesso a mercados, compras públicas. Então as agendas, né, da Lei Geral, as agendas que vocês vão tomar contato no programa Cidade Empreendedora Digital, está muito associado a justamente isso. Garantir o fortalecimento do empreendedorismo no seu município. Quanto mais forte o empreendedorismo, mais oportunidade, mais prosperidade, mais riqueza. E o alcance dessa condição, a gente ter um ecossistema favorável, vai implicar vários fatores. Já citamos alguns. Nível educacional da população, citamos. Mas também tem a decisão do poder público local de apostar num caminho de mudanças. E aqui, pessoal, eu me considero uma pessoa de poucas afirmações fechadas. Há alguns anos eu resolvi me tornar assim, um grande amigo das dúvidas, das perguntas, das interrogações, né? E menos certezas. Mas aqui tem uma das raras que eu assim me permito afirmar categoricamente. Desenvolver implica sempre mudar. Não existe desenvolvimento sem mudança. Se eu quiser me desenvolver fisicamente, eu vou precisar mudar meus hábitos. Se eu quiser me desenvolver intelectualmente, eu vou precisar mudar o meu mindset, eu vou precisar o tipo de material que eu consumo, meus hábitos culturais. Se eu quiser desenvolver a minha empresa, eu vou ter que mudar o jeito, as minhas estratégias. Não vai ter para onde correr. Desenvolvimento é igual a mudança. E é preciso que a sociedade como um todo participe dessa mudança. Não adianta as lideranças, não adianta vocês apenas como agentes de desenvolvimento estarem sensíveis a isso. Nossa comunidade empresarial precisa se dispor a passar pelo processo da mudança. Né? Nossa base de talentos, né? Nossos recursos, nosso capital humano precisa se dispor a participar dessa mudança. O poder público precisa se dispor a participar dessa mudança. Enfim, todos os atores da sociedade têm que, de alguma forma, trazer a sua contribuição. Quando eu cito o exemplo da Coreia do Sul, é muito marcante os pontos centrais de mudança. O que eles elegeram ali? Primeiro ponto, a educação. Vamos qualificar o nosso capital humano. Mas também, para além disso, eles estabeleceram 2 outros pilares que foram fundamentais e que se tornaram traços culturais na Coreia do Sul. Primeiro pilar, autorresponsabilidade. Cada cidadão sul-coreano é educado já em casa pelos seus pais a aprender a se responsabilizar por si mesmo, a sustentar a própria existência nas suas próprias pernas. E isso vai desde tarefas como arrumar a própria cama, arrumar o próprio quarto, cuidar das tarefas escolares, participar da vida da família, assumindo responsabilidade e trabalhando junto com a família, né? Para até a pessoa se tornar um cidadão que se responsabiliza não só pelos seus afazeres, mas se responsabiliza pela sociedade como um todo. E esse senso de autorresponsabilidade, ele leva para um outro nível de desempenho e de atuação, né? Tanto pessoal quanto social. E o outro ponto, né? Então nós temos a educação, temos a autorresponsabilidade, o outro ponto, excelência. Tudo que se vai fazer no melhor padrão de excelência. Não fazer as coisas de qualquer maneira. Nas condições que se tem,
buscar sempre fazer o melhor. E não se render a fazer aquilo que é o mais fácil, o que vai ser pelo menos esforço, o mais rápido, o mais simplificado. Não, vamos enobrecer, vamos agregar valor, porque isso vai repercutir numa elevação do autorrespeito, do senso de eficiência, né? Então tudo isso aqui são aspectos que estão ligados à necessidade do processo de mudança. E aí nós precisamos pensar, né? O que serão indicativos? Como é que a gente vai saber então, Adilson, que o desenvolvimento aconteceu? Aí nós vamos pensar nos seguintes aspectos. Você vai constatar que o seu município se desenvolveu quando populações que primeiro estavam marginalizadas, elas passaram a ter acesso à cidadania e aos recursos da vida civilizada moderna. Pessoas que viviam numa situação muito precária, tanto de moradia, quanto de acesso a serviços, a educação, né, quanto a serem produtivas, né, estarem inseridas no eixo produtivo, tem o seu emprego, tem a sua renda, se sustenta, não depende de um auxílio, né, governamental para poder se viabilizar. Então, é inclusão, né, é um processo de inclusão econômica. Okay? Esse pode ser tomado como o indicativo mais importante do desenvolvimento. Não é o número de prédios e residências que se construíram, não é a quantidade de bens que foram fabricados e exportados num país, né? Mas o quanto a gente conseguiu melhorar a vida das pessoas. Quanto que a gente conseguiu de promover de inclusão das pessoas para uma vida mais digna, mais cidadã, mais decente, né? Onde a pessoa possa ter orgulho de si mesma, onde ela possa se sentir inserida e parte, né, ativa da sociedade, participando das discussões, dos debates, das agendas, o que for. Então, para além disso aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Cidade desenvolvida é cidade boa para se viver. Não necessariamente a cidade grande. O que é uma cidade boa para se viver? É aquela que me garante oportunidade, é aquela que me dá alternativa, que me dá possibilidades. A cidade boa para viver é aquela que me proporciona serviço, me proporciona segurança, educação, atendimento à saúde, que proporciona que eu transforme meu potencial em realidade, que proporciona as condições para que pessoalmente eu possa prosperar e possa ver os meus prosperando também. Então esses são os pontos centrais que a gente precisa considerar quando a gente pensa nos indicativos do desenvolvimento. O outro ponto que eu quero destacar é assim, vamos olhar para tópicos específicos. Além da gente promover essa inclusão daqueles que estão hoje marginalizados, que outros pontos que vão ser assim observáveis no fenômeno do desenvolvimento. Primeiro ponto, elevação dos níveis de renda. Aquela turma que tinha uma renda lá precária, né, foram vendo a sua renda pessoal se multiplicando, se ampliando ao longo do tempo, proporcionando acesso a produtos e serviços que antes eram impensáveis e impossíveis para a realidade desses. Ampliação da base empresarial, multiplicação dos proprietários produtivos, ou seja, temos mais empreendedores em ação. Por onde se vê, há negócios em funcionamento, né? Se percebe o movimento das pessoas indo trabalhar, voltando do trabalho, um comércio vigoroso, pujante, né? Com oportunidades, com possibilidades, empresas ampliando, né? Novos negócios surgindo. Isso aqui vai ser também uma evidência muito nítida do desenvolvimento. Outro ponto, elevação dos níveis de escolaridade. A realidade é sim, se você tem uma base, uma comunidade, onde as pessoas só conseguiram, né, ou malemar, concluir o ensino fundamental, então tu tem uma base de conhecimento, tem uma base de possibilidades. Agora, se você tem, cara, gente formada no ensino médio, gente com capacitação técnica, habilitados profissionalmente para fazer múltiplas funções, para melhor que isso ainda, né? Pessoas que foram frequentar a graduação, tiveram acesso a informações e conhecimentos que os tornam, então, especialistas em temas específicos. Então, isso é outro dado, é outro ponto que evidencia e escancara, né, a questão do desenvolvimento. E ainda, né, a gente pode somar aí um outro aspecto, que é o aumento das organizações da sociedade civil. Então, quando a gente pensa, né, numa associação comercial atuante,
quando a gente pensa num comitê gestor municipal atuante, quando a gente pensa nos comitês territoriais, né, atuando fortemente na região de vocês, quando pensamos, né, em núcleos setoriais, né, governanças setoriais, então é o tecido social que vai se organizando e que vai dando, né, ao local a possibilidade de ter acesso a recursos que vão ser fundamentais para o progresso. Eu gosto de citar um exemplo para ilustrar isso. Quando a gente está aí no oeste do Paraná, se você vai sair de Cascavel para Toledo, você tem uma pista dupla maravilhosa para ir e voltar, viaja com segurança, com desempenho, com performance, maravilhoso. Até alguns anos atrás, se você quisesse, além de ir para Toledo, quero ir para Marechal Cândido Rondon, já era um trecho de pista simples. Mas se for hoje lá, o mesmo perfil de pista de Cascavel para Toledo é o perfil de pista que você vai encontrar de Toledo para Marechal Cândido Rondon. As lideranças locais foram capazes de atrair investimento ali para a sua região e melhorar a infraestrutura. Isso seguramente contribui para a competitividade das empresas locais. Havia outras regiões do estado que também precisavam muito, mas que não conseguiram acesso ao recurso. Por que que lá o pessoal daquela região conseguiu? Justamente pela densidade das organizações da sociedade civil. As associações comerciais, as cooperativas, os comitês, né, as lideranças locais vão dialogando, vão costurando estratégias para poder ter acesso a esses recursos. E daí que está a importância das instituições fortes e legitimadas no processo. Quero trazer aqui, para fechar esse ponto, o resumo da história é o seguinte. O desenvolvimento vai ter como indicativo principal o aumento da produção, a democratização do acesso à riqueza, ao conhecimento e ao poder, no sentido de empoderar as populações. Veja, nós não estamos falando aqui de uma política de concessão de renda. Não é isso. Embora isso seja importante, porque nós não podemos abandonar aqueles que necessitam. E temos uma fatia da sociedade que necessita. Nós precisamos socorrer. Nós estamos falando de democratizar o acesso. O que é democratizar acesso? É ter um ambiente de negócios que proporcione a oportunidade de uma pessoa que, cara, tem uma ideia, tem um talento, tem uma ambição, tem um desejo, mas não tem um recurso. Que essa pessoa encontre um ecossistema favorável, convidativo, atraente, para pavimentar um caminho, para que essa pessoa lá no futuro se torne uma grande empreendedora, um grande empreendedor, que vai gerar renda, que vai contribuir para a prosperidade local, que vai gerar oportunidade para que outras pessoas possam ingressar também numa vida digna. E eu tenho aqui, quero que vocês olhem com atenção aqui para essa imagem, para esse gráfico. Quando a gente pensa na agenda do desenvolvimento, os especialistas, os estudiosos, eles são unânimes em alguns pontos. Como a gente sabe que um local ele é desenvolvido? Então, basicamente, você vai precisar olhar para o nível de renda da população. Como é que está o nível de renda, né, comparado com outras regiões? Se eu tenho renda mais alta, isso sugere um maior índice de desenvolvimento. Se eu tenho uma renda mais baixa, mais deprimida, isso sugere um desenvolvimento mais precário ou talvez até a inexistência do desenvolvimento. Beleza. Mas qual que é o outro fenômeno? O outro fenômeno é a expectativa de vida. Quanto mais alta a expectativa de vida da população, em tese, maior o desenvolvimento. Quanto menor a expectativa de vida, menor o desenvolvimento. Quando eu combino essas duas variáveis, né, no extremo mais forte, ali eu vou ter a evidência do local desenvolvido.
Quanto mais a população tiver renda, quanto mais ela viver e viver com qualidade, maior é a qualidade de vida, maior é o desenvolvimento nesse local. Pois bem, recentemente eu assisti um documentário que ele falava um pouco sobre essa história do desenvolvimento. E assim, ó, se nós olharmos para o mundo, não estou falando do Brasil não, olha para o mundo, 200 anos atrás, vamos para 1825. Como é que era a realidade da sociedade no que diz respeito à renda? Era uma realidade precária. E a expectativa de vida, de maneira geral, baixa. Então as pessoas viviam pouco e viviam muito precariamente, sugerindo que o desenvolvimento ele era, então, algo assim, ó, né, uma concentração muito grande da sociedade, dos países, no eixo mais precário do desenvolvimento. Só que esses estudiosos, eles foram observando o passar do tempo. Nossos antepassados plantavam para poder comer. Eles mesmos costuravam para poder se vestir. Aqueles que tinham, quem sabe, algum meio de transporte, era um cavalo, era uma carroça. Mas, com o passar do tempo, o mundo foi melhorando. E tem alguns países que se desenvolveram um pouco e alguns que se desenvolveram muito. Temos alguns países que ainda estão padecendo, né, com expectativa de vida baixa e com renda baixa. Mas temos países que têm índices excepcionais, tanto de renda quanto de expectativa de vida. E aí você pensa nos teus aí, que eu penso nos meus aqui. Mas quando a gente pensa, né, numa Suíça, quando a gente pensa numa Islândia, a gente pode citar mesmo a Coreia do Sul, né? A gente pensa na Suécia, a gente vai pensar numa Alemanha, a gente vai ver uma série de aspectos aqui, né, de alguns países que deram uma verdadeira estilingada, né? A gente pode pensar em Hong Kong, que é um fenômeno, né, na Ásia. Então, tem dois fenômenos, pessoal, que são fenômenos decisivos para que esse desenvolvimento acontecesse. Isso na análise dos especialistas. E um desses fenômenos diz muito respeito à sua atuação no papel de agente de desenvolvimento. O que é notável nas nações que mais se desenvolveram com o passar do tempo? Primeiro aspecto, liberdade econômica. Segundo aspecto, Estado enxuto e eficiente. A agenda do Estado talvez seja um pouco mais desafiadora para a gente mexer. Mas a agenda da liberdade econômica, isso está intrinsecamente ligado ao papel do agente de desenvolvimento, ao papel do programa Cidade Empreendedora Digital. Então é nesse foco. Como é que a gente pode tornar, né, o nosso ambiente, o nosso entorno mais favorável, mais encorajador, mais sedutor, para que as pessoas queiram empreender. E é interessante porque, quando a gente fala de liberdade econômica, né, os exemplos dos especialistas são muito interessantes, né? Então a gente pega lá um Uber. Cara, como é que o Uber surgiu? A sociedade se organizou para criar o Uber. A pessoa tem um carro, quer fazer renda com esse carro. Alguém quer se deslocar e está precisando desse serviço. E daqui a pouco essas duas partes se encontram e se resolvem. Airbnb. Eu tenho um imóvel e que eu posso fazer uma renda com esse imóvel. Eu estou indo para um local, mas eu não quero ficar no hotel, eu gostaria de ficar num espaço mais privativo. Daqui a pouco esses dois se encontram e está, né, um modelo que está aí mundialmente consolidado, um iFood e assim uma série de outras iniciativas que a sociedade deu conta sozinha, sem nenhum tipo de interferência do governo, sem as regulações. É nesse sentido que a liberdade econômica ela é um ativo, né, a ser perseguido. Em cada realidade local, as transformações vão acontecer. Se nós dermos, né, boas condições, a sociedade ela dá conta de desencadear o processo do desenvolvimento. Então é nesse sentido, gente, que eu queria encorajar vocês, né, e pensar. E agora falando um pouquinho do seu papel. Né? O que é a expectativa? Né? O que é o papel? O seu papel como agente de desenvolvimento é de se perceber assim, ó, como uma figura central no programa Cidade Empreendedora. Você vai ser o elo entre o poder público,
o Sebrae e os empreendedores. Você tem, assim, o desafio de figurar como esse agente, como este elo, como esse pivô que vai promover aqui, ó, a aproximação desses três atores. O que são as principais atribuições aí do agente? Primeira coisa, implementar a Lei Geral das MPS. A lei, ela foi concebida com o propósito de estimular o empreendedorismo. A lei, ela está concebida com o propósito de favorecer e oferecer um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. A lei desburocratiza o processo, garante que pequenos negócios tenham acesso a uma série de benefícios. Então, a primeira coisa, eu preciso decifrar completamente a lei. Eu preciso enxergar quais capítulos da lei estão implementados já no meu município. Aqueles que não estão, por que não estão? Com que pessoas que eu tenho que conversar, articular, para estimular a implementação de todos os capítulos que são possíveis e aderentes à realidade do seu município. Então você é um ator importantíssimo nessa agenda. Outra função principal é articular. É promover o diálogo e a colaboração entre o setor público e o setor privado para impulsionar o desenvolvimento local. Então, de certa forma, né, o agente de desenvolvimento ele precisa atuar como uma espécie de um pacificador. Porque, assim, há talvez uma predisposição cultural que está instalada, né, em que a iniciativa privada ela olha, né, para o poder público como um inimigo. E o poder público olha para a iniciativa privada como, né, como se fossem transgressores que estão o tempo todo querendo passar a perna, dar um jeitinho, transgredir a lei. Esses dois atores precisam trabalhar juntos. O poder público precisa trabalhar para que a iniciativa privada dê certo. A iniciativa privada precisa trabalhar para que o poder público dê certo. Nós precisamos todos, né, nos unir em torno da construção e a constituição de um ambiente amigável, favorável e que garanta para a municipalidade condições de desfrutar de progresso, de evolução, de melhores condições de vida. Esse é um ponto central. Outra atribuição fundamental tua é coordenar a sala do empreendedor. É gerenciar esse espaço, né, que oferece serviços que são essenciais, como a formalização, a capacitação. E quanto mais tu for capaz, né, de fazer proximidade com as pessoas que estão empreendendo, que querem empreender, né, para mapear quais são as principais demandas e necessidades, o Sebrae tem uma série de soluções em prateleira que estão ali já prontas, concebidas, é só pegar e colocar à disposição desse potencial cliente. Fomentar compras públicas. Então, de um lado, sem incentivar e preparar MPS para poderem participar dessas licitações, né, para que se tornem fornecedores de prefeitura. Ainda existe um fantasma, uma crença. Eu vou vender para a prefeitura, eu vou levar calote. Eu vou demorar para receber. Tem alguns fantasmas que não é sem sentido e sem razão que eles foram criados. Mas a realidade hoje é bem outra. Eu conheço o caso de clientes que tinham o seu negócio voltado para atender varejo, tiveram ali, né, a perspicácia de começar a atender ao poder público e deixaram de atender varejo e se dedicam exclusivamente para atender o poder público. Não deve ser porque é um mau negócio, né? Então nós precisamos desmistificar, exorcizar alguns fantasmas que tem na cabeça dos empresários. O trabalho precisa se estender também para o poder público, né? Para que os atores ali que estão emitindo os editais, que estão criando os termos, né, de referência, eles possam levar em conta a priorização do fornecedor local, para que o dinheiro fique no município e fortaleça a economia local. Além disso, monitorar um plano de trabalho, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então nós precisamos definir objetivos e a agenda do programa Cidade Empreendedora Digital, né? O André já falou aqui, vai ter um workshop aí de planejamento. Então a ideia, gente, é que vocês possam observar como é que está lá o IDAM-M, né? Em que focos de atuação vocês vão depositar mais energia, elaborar um plano de ação e fazer um monitoramento de a quantas anda a execução dessas ações e como que isso aqui
está repercutindo no desenvolvimento, no progresso do seu município. Ok? Então, aqui, né, uma visão geral dos papéis principais, que, né, não quer dizer que não tenham outras atribuições, outros papéis, outras funções, mas aqui uma visão geral do trabalho de vocês. O que é o nosso grande desafio nessa agenda, pessoal? E eu gosto de falar nosso, porque eu me considero também um ator aí do desenvolvimento, através do trabalho que eu faço, e do qual sou um entusiasta muito grande. Nós precisamos mobilizar cidadãos e instituições em esforços convergentes. Diálogos construtivos e propositivos para promover a integração entre iniciativa privada, poder público e também o terceiro setor na promoção do desenvolvimento. Quero repetir aqui. Todo o desenvolvimento que o seu município poderia alcançar de forma espontânea, orgânica, natural, já aconteceu. Qualquer passo adiante, ele precisa ser processo de indução. Nós precisamos provocar esse desenvolvimento. E alguns municípios, quando não realizam esse tipo de esforço, eles começam, na verdade, a andar para trás. Você vai assistindo, né, uma evasão. E a tendência é que vão se evadir aqueles que são potenciais para nos ajudar a promover desenvolvimento. Então, que a gente torne, né, o nosso local atraente para quem é talento, que a gente possa reter os talentos locais, que a gente possa atrair outros talentos, para que outras empresas queiram se instalar na nossa região, né? E nós temos, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, duas pegadas. O desenvolvimento endógeno e exógeno. E nossa aposta tem que ser no endógeno. O que diferencia endógeno e exógeno? O endógeno é quando você mobiliza os locais para que eles empreendam negócios e prosperem. Qual que é a grande vantagem? O dinheiro fica e é reinvestido no próprio município. O que é o exógeno? Imagina que uma grande empresa ela se instale, né, no seu município. Vamos lá, a Nestlé. A Nestlé botou uma unidade aqui, sensacional, né? Vai gerar emprego, vai gerar arrecadação, vai gerar renda, muito bom, maravilhoso. Mas daqui a pouco muda a estratégia, muda a política, não, agora a gente vai embora. E a cidade fica um deserto. Episódio que aconteceu no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que tinham municípios ali que estavam escorados na indústria calçadista, né, e que construíram a sua força, toda a sua base econômica na produção de calçados, e daqui a pouco uma região do Nordeste do país ofereceu melhores condições, e esse pessoal saiu de uma hora para outra e se mandou para o Nordeste, e ali o pessoal entrou numa fase de depressão econômica terrível, né, acarretando desemprego, né, acarretando fechamento de negócios, enfim. Então, nesse sentido, né, nós precisamos apostar e estimular muito o desenvolvimento endógeno, né? Mobilizar, sensibilizar, estimular os talentos locais a empreenderem. E aí, ó, chegando já na reta final aqui da nossa conversa, né, vamos checar ali se entraram novas perguntas, né, que já veio para mim aqui. Deixa eu checar aqui como é que está. Aqui, ó. Em municípios pequenos e culturalmente mais tradicionais, o que nós podemos fazer para convencer os gestores municipais a pensar em prol de desenvolvimento do ambiente de negócio? Cara, fabulosa pergunta. Eu gostaria aqui de sugerir uma prática que ela tem sido muito legal. É buscar assim, pense assim, olha para o teu município, olha para as características dele e olha para um município que você considera uma referência no país. Não precisa ser no Paraná, não. Outro estado. Convide o gestor público a montar um pequeno comitê e fazer uma visita técnica. O que esse município fez? Como que ele transformou a sua realidade? Quais foram as práticas, né? Como é que eles se mobilizaram, se articularam para poder transformar a realidade? Porque isso vai produzir uma inspiração, não é verdade? Uma disposição. E aqui, o diálogo ele vai ser sempre o melhor caminho, né? Eu devo ter alguém aí de Maringá, alguém de Londrina, que está participando com a gente aqui dessa webinar. E eu recentemente fui convidado para atuar numa iniciativa chamada Aliança Estratégica. O que é aliança estratégica?
Maringá e Londrina, eles se uniram para juntos dinamizar 17 setores econômicos nos quais eles atuam com relevância. E note, estou falando de 2 municípios fortíssimos, com elevada taxa de desenvolvimento, que resolveram, vamos unir forças para impulsionar ainda mais o nosso desenvolvimento. E como é que surgiu isso aqui? Eles estavam com outras pessoas, num grupo maior, numa visita a Dubai. E durante a viagem, foram conversando. O prefeito de Londrina, o prefeito de Maringá, a Associação Comercial de Maringá, a Associação Comercial de Londrina, os empresários, os atores. Por que a gente não, né? E veio a ideia, veio a inspiração. E isso está em marcha, a coisa está acontecendo. Né? Então, muitas vezes, o que nós precisamos é sensibilizar, né, e desafiar o gestor a sair de trás da mesa. E a olhar outras realidades. O que mais pode ser feito? Porque quando a gente fica atrás da mesa, a nossa grande tendência é sempre olhar para os obstáculos, para as dificuldades que podem se interpor. E que nós precisamos buscar, na verdade, é a inspiração. Né? Novos caminhos, novas possibilidades. Então eu penso que esse aqui pode ser um bom caminho aí para dar um start nessa iniciativa. Ok? Espero ter correspondido à altura. Né? Espero que a conversa que a gente teve aqui, de alguma forma, tenha gerado para você um valor, ativos, né? Conhecimento, né? Mas também e principalmente que essa abordagem ela tenha para você assim servido como uma base de inspiração e que tenha afetado o seu estado de ânimo e a sua disposição, né, de atuar nessa agenda. Eu gosto muito de dizer isso, pessoal. O nosso país precisa de mulheres e homens que se apresentem para protagonizar processos de transformação. Mas processos de transformação que, de alguma forma, eles vão, de alguma forma, refletir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que nós possamos, lá no futuro, olhar para trás e enxergar que nós fomos capazes de deixar a nossa digital, a nossa influência, a nossa contribuição para um mundo melhor. Não somos nós que vamos fazer sozinhos um mundo melhor, né? Mas nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Olha essa frase da Madre Teresa. Não espere por líderes. Faça você mesmo. De pessoa para pessoa. Então, cada pessoa com quem você convive, né, cada pessoa que orbita a tua existência, a tua atuação como agente de desenvolvimento, nesse papel tão importante, estratégico e nobre, né, vá lá, né, converse com elas, traga elas para a discussão, traga para o debate, né, envolva as pessoas na agenda. Há muito o que fazer. Eu sou um otimista, acredito que a gente pode fazer transformações assim sutis. Poucas pessoas, em poucos lugares, fazendo pequenas coisas, podem promover grandes transformações. Que nós todos possamos fazer parte desse time e desse grupo aqui. Prazer, muito obrigado por você estar com a gente aqui, por acompanhar essa jornada. Quero desejar um êxito muito grande para você nesse papel, que o programa Cidade Empreendedora seja para você um ponto de apoio, né? Que esse grupo possa estar se encorajando, interagindo, né? E mobilizando esforços, agendas e ações para que a gente possa transformar o nosso país em tudo aquilo que ele pode ser. Grande abraço, um excelente final de semana para vocês aí. Espero que em breve a gente possa ter a oportunidade de termos um novo contato. Muito obrigado mais uma vez.